Olá, eu me chamo Yunária Benevides e hoje estou aqui para gravar uma questão de equações diferenciais ordinárias. Essa questão que eu vou gravar, ela está na página 103 desse livro aqui, Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, de William Boyce e Richard de Prim. Então, a questão diz o seguinte: use o método de redução de ordem para encontrar uma segunda solução da equação diferencial. Aqui nós temos x ao quadrado, y duas linhas, menos x menos 0,1875y igual a zero. Onde o valor de x é maior que zero, e y1 de x, que é uma solução dessa equação diferencial, é x elevado a 1/4 de E de 2 raiz de x. Então, inicialmente, nós vamos dividir essa equação por x ao quadrado, certo? X ao quadrado que acompanha o y duas linhas, porque nós queremos que aqui nessa equação fique apenas iniciando por y duas linhas. Então, vamos dividir. Então, se a gente dividir esse primeiro termo por x ao quadrado, vai ficar y duas linhas. E se a gente dividir esse segundo termo aqui por x ao quadrado, vai ficar x menos 0,1875 dividido por x ao quadrado de y igual a zero. Então, nós fizemos aqui a redução. Então, nós fizemos a redução de ordem para a gente encontrar uma solução da equação diferencial, né? Lembrando que a gente já tem uma solução aqui que foi dada na questão, que é y1 de x igual a x elevado a 1/4 vezes e elevado a 2 raiz de x. Então, a gente fez essa redução. E agora nós podemos, né, sabendo que nós temos uma solução, nós podemos usar essa forma geral aqui para encontrar outra solução, que é y igual a c1 vezes y1 vezes a integral de e elevado a menos a integral de p de x dx sobre y1 ao quadrado d de x mais c2 vezes y1. Onde esse C1 e esse C2 são duas constantes. Esse Y1 que nós temos aqui, aqui e aqui, é essa solução aqui que foi dada na questão. E esse P de X é o valor que acompanha o Y1 linha. Nesse caso aqui dessa equação, nós não temos Y1 linha. Então, esse P de X é zero. Então, só substituindo aqui, nós temos que y é igual a c1 vezes x elevado a 1/4 vezes e elevado a 2 raiz de x vezes a integral de e elevado a menos a integral de 0 dx sobre x elevado a 1/4 de e elevado a 2 raiz de x, tudo isso ao quadrado d de x, mais C2 vezes x elevado a 1/4 vezes e elevado a 2 raiz de x. Aqui nós fizemos o quê? Daqui para aqui. O y1 nós substituímos por esse valor aqui. X elevado a 1/4 vezes e elevado a 2 raiz de x. Aqui nós substituímos o p de x por zero. Aqui nós substituímos o y1 e aqui nós substituímos o y1 pelo valor que já foi dado na questão. Agora a gente vai fazer o cálculo somente dessa integral aqui. Cálculo da integral. Integral de quê? De e elevado a menos a integral de 0 dx sobre x elevado a 1/4 vezes e elevado a 2 raiz de x, tudo isso ao quadrado. Então, aqui nós temos que a integral de zero é zero. E aqui embaixo, quando a gente fez
x elevado a 1/4 vezes e elevado a 2 raiz de x ao quadrado, ficou 1/4 aqui vezes 2, que vai dar 2/4, e quando a gente simplifica, fica 1/2. E esse e aqui, elevado a 2 raiz de x vezes 2, 2 vezes 2 vai ficar 4 raiz de x. Então, para a gente resolver essa integral, nós temos que a integral de e elevado a 0 é 1. Sobre x elevado a 1/2 de e elevado a 4 raiz de x d x. Aí nós podemos escrever de outra forma. Nós podemos escrever assim. Isso é o mesmo que a integral de x elevado a menos 1/2 de e elevado a menos 4x e esse x elevado a 1/2 d de x. Agora vamos fazer uma substituição. Aqui nós vamos chamar u de x elevado a 1/2, enquanto a derivada de u será 1/2 de x elevado a menos 1/2 d de x. Esse expoente multiplica aqui, e esse 1/2 nós diminuímos 1, vai ficar menos 1/2. Aí nós temos ainda aqui 2 vezes du, se a gente for arrumar aqui, vai ficar 2du é igual a x elevado a menos 1/2 d de x. Então, logo nós temos que esse x elevado a menos 1/2 com esse dx, isso aqui, será 2du. Então, essa parte aqui será transformada em 2du na substituição. E aqui nós temos e elevado a menos 4x elevado a 1/2, onde esse x elevado a 1/2 será substituído por u, certo? U será esse x elevado a 1/2. Então, vai ficar assim. Logo, ficará a integral de e elevado a menos 4u vezes 2du. Isso será igual a 2 vezes a integral de e elevado a menos 4u du. Nós só levamos esse 2 que estava aqui para fora da integral. Que ficará 2 integral. Integral não, a gente já pode resolver. Então, resolvendo aqui, essa integral vai ficar 2 vezes menos 1/4 de e elevado a menos 4u mais a constante k. E aqui, se a gente multiplicar 2 vezes menos o quarto, ficará menos 1/2 de e elevado a menos 4u mais k. Agora, a gente vai só substituir esse u por x elevado a 1/2. Pronto, para finalizar essa parte aqui da integral, é só agora substituir o u por x elevado a 1/2, né? Que é a raiz quadrada de x. Então, vai ficar menos 1/2 de e elevado a menos 4 raiz de x mais k. Agora, vamos voltar para aquela forma geral que a gente tem aqui. Nós resolvemos essa integral aqui. Nós temos que colocar o c1, y1 e lá no final mais c2, y1. Então, ficará assim.
y é igual a C1 vezes. Aí na questão foi dado y1, que é esse valor aqui, né? X elevado a 1/4 vezes E elevado a 2 raiz de x. Então, vamos colocar aqui x elevado a 1/4 vezes E elevado a 2 raiz de x. Vezes, agora vamos colocar o resultado da integral, né? Que a gente encontrou aqui. Menos 1/2 de E elevado a menos 4 raiz de x, mais K, fecha o parêntese, mais C2 vezes E elevado a 2 raiz de x, vezes x elevado a 1/4. Agora, nós temos que o y será K1 vezes x elevado a 1/4 vezes E de menos 2 raiz de x mais C2 vezes x elevado a 1/4 vezes E elevado a 2 raiz de x. Se a gente organizar isso aqui, vai ficar esse valor aqui. Então, nós temos que a segunda solução dessa equação diferencial é x elevado a 1/4 de E elevado a menos 2 raiz de x. Então, aqui nós temos a segunda solução da equação diferencial.